Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Nós estamos vendo os principais delitos dessa natureza. Já vimos peculato 312 e 313 do Código Penal em suas diversas modalidades. E agora nós vamos estudar um delito que, embora não guarde semelhança com o crime de peculato, que em suas modalidades, que nós já estudamos nas aulas anteriores, ele é apelidado de peculato eletrônico, tá? Estamos falando do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, delito que foi acrescentado ao Código Penal no ano 2000, alteração legislativa lá no ano 2000, que trouxe o 313-A para o Código Penal e trouxe também o 313-B, que nós estudaremos na próxima videoaula, certo? Então, assim, eles não guardam nenhuma semelhança com o delito de peculato, a não ser o básico de todos os crimes, aquelas características gerais de todos os crimes que são praticados por funcionário público contra a administração pública, né? E ainda assim temos algumas peculiaridades aqui no caso do peculato eletrônico, se você quiser chamar assim, tá? A doutrina, não sei porquê, talvez pela posição topográfica, insiste em chamar de peculato eletrônico, apesar de não ter essa semelhança toda com com o crime de peculato em nenhuma daquelas modalidades que nós já estudamos, certo? Então vamos lá. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Está previsto aqui, ó, no 313A do Código Penal. Então, aqui diz inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Então, aqui nós temos a tutela da administração pública no que concerne, pessoal, a guarda de dados, tá? Os dados. Esses dados da administração pública, eles só podem ser modificados para atenderem para o atendimento, melhor dizendo, do interesse público. E existem limites estabelecidos para isso. Existem pessoas que são autorizadas a fazer isso e dentro dos limites impostos pela própria administração pública, certo? Então, não é correto que o funcionário que seja autorizado a inserir, a alterar ou excluir esses dados, o faça em desacordo com o interesse público, em desacordo com o que regulamenta a administração pública, certo? Então, aqui, a objetividade jurídica, como todos os demais crimes dessa natureza, nesses crimes nós estamos estudando, né, praticados contra a administração pública, a objetividade jurídica é a administração pública, só que particularmente a segurança do conjunto de informações dessa administração pública, certo? Inclusive no meio informatizado, tá? Então, para que eles sejam modificados, para que sejam inseridos, deve ser feito tudo com lisura, de acordo com o que está estabelecido pela regulamentação da administração pública. Por isso por isso que a lei pune o funcionário que, tendo autorização para manipulação desses dados, vem a macular esses dados pela modificação falsa, ou inclusão, ou exclusão de dados de forma incorreta, certo? Então, eu comecei a discorrer aqui no slide, vou até pegar aqui o marca-texto. Marca-texto, cadê você? Tá aqui. Marca-texto. Sujeito ativo. Funcionário público, mas não qualquer funcionário público. Olha só que eu estou grifando aqui, ó, marcando aqui. Não é qualquer funcionário público que pode ser o sujeito ativo desse crime, não. É somente o funcionário público autorizado,
Quem é o funcionário público autorizado? É aquele que está lotado, que estiver lotado na repartição pública encarregada de cuidar, de manipular esses sistemas informatizados ou esses bancos de dados da administração pública, certo? Então, aqui a gente desconsidera aquela definição ampla trazida pelo 327 do Código Penal, tá? Que não cabe como sujeito ativo aquela definição ampla, tá? De funcionário público e os equiparados, etc. Não, tá? Aqui é possível que pratique esse crime, que seja sujeito ativo, apenas o funcionário público autorizado, que é aquele funcionário público que está lotado na repartição, que o cargo dele, a função dele é cuidar desse tipo de sistemas informatizados ou de bancos de dados da administração pública, certo? É possível concurso de agentes, olha só, concurso de... Meu Deus, que seta... Pronto. Concurso de agentes. É possível concurso de agentes? Sim, né? Artigo 30 do Código Penal, se for elementar do tipo penal, né? É possível que nós tenhamos, sim, o concurso de agentes e que o agente responda, né, por o mesmo crime, se é elementar do tipo, porque a elementar do tipo se comunica ao agente. E aí, cuidado, porque nessa modalidade aqui, ó, facilitar a inserção, tá vendo? Aqui nós temos inserir ou facilitar, alterar ou excluir, não é isso que nós temos? Nessa modalidade aqui, ó, facilitar, nós temos um crime plurissubjetivo, né? Nessa modalidade, o crime é de concurso necessário ou plurissubjetivo, né? Como você preferir chamar. Por quê, professora? Porque ele só é possível de ocorrer tendo mais de um agente. Tem que ter o funcionário que pratica esse núcleo facilitar e o terceiro que vai inserir, né, os dados falsos. Então, nós temos aqui um crime de concurso necessário. E aí vem uma pergunta. Professora, e se o funcionário público autorizado, né, ocupar um cargo em comissão ou função de direção, assessoramento... Pessoal, parágrafo 2º do artigo 327 se aplica aqui sim, tá? A majorante do parágrafo 2º do 327 se aplica aqui. Então, 327, o que que eu desconsidero? A definição ampla trazida no caput, no inciso 1 dele. Parágrafo 1º dele, perdão. Agora, no parágrafo 2º, no que tange a majorante, se aplica sim aqui. Então, funcionário público autorizado, ele ainda ocupa um cargo, um cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de algum órgão, por exemplo, ele vai responder com esse aumento de pena, tá? Que mais, professora? Se o funcionário público, olha a pergunta, se o funcionário público não é um funcionário autorizado, não é um funcionário público autorizado, ele não está lotado naquele cargo, naquela função de manipular esses sistemas informatizados ou esses bancos de dados, mas o faz, tá? Funcionário público qualquer, não o autorizado. E ele pratica isso, tudo que está escrito aqui, só que ele não é funcionário público autorizado. E aí, professora? É atípica a conduta dele? Ele pratica o 313A? Tá? Foi essa a pergunta que eu coloquei aqui nessa última observação desse slide. Ó. A pergunta é atípica a conduta quando praticada por funcionário público desautorizado? E aí nós temos o entendimento doutrinário hoje, tá? Por exemplo, do Ruiz-Tocqueville. Ele fala que se não é um funcionário público autorizado, nós não temos o delito do 313, porque, como eu falei para vocês, o sujeito ativo dele é só o funcionário público autorizado, tá?
Então, aqui nós estaríamos não diante de uma conduta atípica, tá? Aqui nós estaríamos diante, para essa parte da doutrina, tá? Que nós estaremos diante de um falso ideológico, né? Em que o agente funcionário público, ele comete um crime prevalecendo-se do seu cargo e que, portanto, a conduta dele se subsume à hipótese, em tese, do 299 do Código Penal, tá? 299 do Código Penal e seu parágrafo único, que nós iremos estudar mais adiante, tá? Que mais, professora? Vamos lá. O que é inserir? O que significa inserir? É você introduzir, você implantar, tá? Então, nessa primeira parte aqui, ó, inserir ou facilitar o funcionário público a inserção de dados falsos. Nessa primeira parte aqui, o sujeito ativo vai ser punido pela conduta de inserir, né? Introduzir, implantar ou facilitar, e aí pode ser mediante ação ou mediante omissão, a inserção de dados falsos. Já nessa segunda parte aqui, alterar ou excluir indevidamente, né? Nós temos a alteração ou exclusão, obviamente, de forma indevida, de dados corretos. Você vai desfigurar, os arquivos, vai alterar os registros originais, trazendo informações inverídicas ou trazendo informações inverídicas, modificando, portanto, as informações que estavam corretas ou excluindo essas informações que estavam corretas, tá? Bom, é um crime doloso, tá? Nós temos aqui a vontade livre e consciente de praticar as condutas típicas, tá? A maioria da doutrina hoje entende que deve sim existir o elemento o elemento subjetivo específico, a finalidade específica, que é obter a vantagem indevida, uma vantagem indevida para si ou para outrem, ou de causar dano. E isso eu concordo que aqui, ó, no final o artigo diz, com o fim de... Então, eu acredito que deve também, eu concordo com esse entendimento, que deve estar presente o elemento subjetivo específico, tá? Vantagem devida para si ou para outrem, obter a vantagem devida para si ou para outrem, ou causar dano. Então, dolo também, né, na modalidade aqui específica. Se a conduta não tiver essa finalidade, nós temos o fato atípico, nós não temos esse crime, tá? Eu concordo com esse entendimento. E não temos previsão da modalidade culposa, e, portanto, não é punida a modalidade culposa. Quanto à consumação, é um crime formal, né, pessoal? Ele se consuma com a prática de qualquer um desses núcleos penais, inserir, facilitar a inserção, alterar ou excluir, né? Quando está praticado qualquer um desses núcleos do tipo penal, independentemente da obtenção da vantagem indevida ou do dano buscado pelo agente, tá? Ele se consuma com a prática de qualquer um desses núcleos. Não é necessário que o agente tenha conseguido a obtenção da vantagem ou causado esse dano. Isso é mero exaurimento da conduta. Nós estamos aqui diante de um delito formal, né, também chamado de crime de consumação antecipada. E a tentativa é possível sempre que nós pudermos, como vocês já sabem, fracionar o inter criminis. E aqui nós temos uma ação penal pública incondicionada. E quanto ao acordo de não persecução penal, veio agora com o pacote anticrime, o artigo 28A do Código de Processo Penal, é possível, tá? É permitida que a celebração desse acordo. Agora, a pena prevista para esse delito, vou voltar aqui, como ela é de 2 a 12 anos, ela impede qualquer um dos benefícios da 9.099/95, né? Então, aqui não é cabível, por exemplo, transação penal, não é possível suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é maior do que 1 ano, tá?
Então, aqui não é possível nenhum dos benefícios da 9.099, mas é possível o acordo de não persecução penal. Outra coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês é que na lei das eleições, que é a Lei 9.504 de 97, nós temos o artigo 72, que traz um crime eleitoral, que é punível com reclusão de 5 a 10 anos, obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço eleitoral a fim de alterar, olha só, a apuração ou contagem de votos, tá? Desenvolver, introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dados, olha só, tá? Eliminar, alterar, gravar, destruir, tá? Dado, instrução ou programa, ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral. Então, aqui, pessoal, você deve atentar para a aplicação do princípio da especialidade, tá? Se a conduta do sujeito for essa, tá? Qualquer uma dessas que está prevista no inciso 1 ou do inciso 2, nós não aplicaremos o 313-A do Código Penal. Nós não aplicaremos o quê? O artigo 72 da Lei das Eleições, porque aqui nós teremos um crime eleitoral previsto numa lei específica, ok? Princípio da especialidade, da especificidade. Então, se o sujeito ele altera, ele tem o acesso a um sistema de tratamento automático de dados, tá? Vocês vão estudar isso lá em Direito Eleitoral, tá? Uma cadeira que vocês vão pagar lá no final da universidade. Mas só por curiosidade, tá? Se for cometido qualquer um desses núcleos do tipo penal que estão previstos aqui, desses tipos penais que são previstos aqui, nós não aplicamos o Código Penal, nós aplicamos a Lei das Eleições. O sujeito pratica não o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, mas ele pratica sim um crime eleitoral, porque está previsto na Lei das Eleições. Então, se a conduta dele de alterar, por exemplo, dados no intuito de alterar a apuração ou contagem de votos, né? Ele tem um acesso a esse sistema automático de dados utilizados pelo Serviço Eleitoral, e ele tem esse acesso para alterar a contagem dos votos, por exemplo, né? Ou se ele desenvolver ou introduzir, por exemplo, um programa de computador que seja capaz de eliminar algum dado, né? Para provocar um resultado diverso do correto, do esperado, né, em alguma eleição, é outro exemplo de uma conduta. Então, tendo a ver com eleições, está mais você tem que ter cuidado se a conduta prevista não estaria aqui na Lei das Eleições e não no Código Penal, certo? Só uma curiosidade, só um plus para nós estudarmos e termos um pouco mais de conhecimento acerca da existência de uma outra figura que também pune a alteração, a eliminação de dados em sistema de informações, além daquela do 313-A, que é esta prevista na Lei das Eleições. Tá, pessoal? Um abraço. Quaisquer dúvidas, estou à disposição.